Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é o 14º vídeo da série de 365 pretendidos para este ano. Lá no vídeo 11º nós falamos sobre magias, né? E eu falei que as magias são formadas por pensamentos, né? O pensamento faz magia. E eu queria explicar um pouquinho mais sobre a força do pensamento, forma pensamento e energia de pensamento. O que é isso? Como eu posso usar isso a meu favor? Como eu posso usar o pensamento para melhorar a minha vida, para ajudar as pessoas, enfim. Primeiro, que toda casa tem uma egrégora, toda casa é uma egrégora, né? Assim como a gente participa na vida de várias egrégoras, a egrégora do trabalho, que é aquela forma pensamento que fica lá no trabalho, a egrégora da casa, a egrégora da igreja, a egrégora dos amigos, da escola, enfim, os grupinhos, né? São egrégoras, pessoas afins que se juntam, que se unem e que geram aquela forma pensamento, tá? Então, a nossa casa é o primeiro lugar que a gente tem que cuidar muito a questão de forma pensamento. Casa, as pessoas brigando muito, casa que tem muita briga, muita discussão, tem muita confusão. É isso que gera nessa egrégora, nessa forma pensamento. É como se fosse um balãozinho que se forma em cima da casa. E aí ele atrai mais do mesmo. Então, quanto essa coisa de pensamento positivo, eu acho muito arbitrária às vezes, em alguns aspectos, porque a gente não pode pensar positivo sempre, né? É uma coisa que beira a insanidade. Mas a gente pode pensar sim o máximo de tempo possível positivo. Então a gente pode fazer o melhor que a gente puder de pensamentos positivos para dentro da casa, dentro de todas as situações. Não é esconder as coisas, não é tapar sol com a peneira, é mudar o pensamento, mudar a forma de pensar. E aí você pega uma casa que tem, vamos dizer, 3 adolescentes, mais pai, mãe, mais um agregado, mais os amigos dos filhos que estão sempre ali. E nessa casa tem uso de droga, tem bebida alcoólica, tem pequenos furtos, tem. Essas coisas são o cotidiano dessas pessoas, tá? Aí vocês pegam uma casa dessa e essas pessoas elas mudam de casa, elas trocam de residência. E você, com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, você vai morar nessa casa. As pessoas da casa mudaram, mas a forma, pensamento, a forma de pensar, a forma de ver, de encarar a vida que estava ali não mudou. Então você entra na casa e dentro de um mês, dois, você já está brigando com o marido, seus filhos já não obedecem mais, as coisas já não estão do mesmo jeito, porque atrai mais do mesmo. A casa precisa se alimentar da energia. E aí ela se alimenta daquela energia que tem maior quantidade, que é o que tem mais força dentro desta forma pensamento, tá? Então a gente precisa cuidar quando a gente troca de endereço, quando a gente troca de trabalho, quando a gente casa. Se você está construindo uma casa, você está construindo aquela casa com muito sacrifício e você está sempre pensando, nossa, o dinheiro não vai dar, nossa, o dinheiro não vai chegar, nossa, vai faltar para pagar não sei o que, meu Deus, esse mês eu não tenho dinheiro para nada. Quando você mora nessa casa, quando você entra para morar nessa casa, essa é o que mais pesa no pensamento da casa, né? Na energia de pensamento dessa casa. Então, a gente precisa cuidar isso. Porque às vezes a gente acha que é magia, que é coisa que os outros fizeram pra gente, e na verdade é só o nosso pensamento ali, ou o pensamento de outra pessoa, né? Então, quando você entra numa equipe para trabalhar, a equipe é desleixada, não trabalha, não faz as coisas que tem que fazer, não cumpre as metas, você não consegue mudar aquilo quando você entra, porque tem uma forma de pensamento, uma forma de agir, uma forma de ser muito forte ali. Então, você precisa limpar isso, limpar essa forma de pensamento e começar tudo de novo, tá? Colocando pensamentos mais positivos.
o que que é pensamento negativo e o que que é pensamento positivo? Pensamento negativo. Você tá com uma unha encravada e você sente aquela unha e você reclama daquela unha todo dia. Meu, essa minha unha tá incomodando. Nossa, tá inflamada, não consigo nem botar um tênis. Ai, meu Deus, a minha unha tá incomodando. Não sei mais o que fazer com essa unha. Nossa, por que eu tenho que passar por tudo isso? Essa unha incomodando de novo. E aí você, com um pensamento mais positivo, nossa, minha unha tá encravando. Eu vou procurar alguém para desencravar para mim. Vou ir numa podóloga. Ai, R$ 200. Não, mas R$ 200 vai valer a pena, porque daí eu não vou ficar sofrendo com essa unha. Você vai lá, paga, resolve o problema, não fica reclamando meses. Não deixa chegar no extremo, tá? Porque as pessoas que reclamam, elas não resolvem as coisas, porque elas gostam de reclamar. E essa reclamação, ela fica na egrégora da tua casa, tá? Ela fica ali, reverberando na tua casa. E aí, quanto mais você reclama, mais reclamação tem, pior fica, você não resolve nada e pronto. É assim que é, tá? E você vive naquela, fica tudo muito comum. Então, a energia de pensamento é muito interessante, porque às vezes as pessoas dizem que veem vultos, às vezes as pessoas dizem que viram alguém que morreu do lado da cama deles parado ali, tá? Há um tempo atrás existiam esses espíritos perdidos aqui na Terra, tá? Então eu acredito que muitas das visões, das aparições que a gente via e sentia eram realmente esses seres ali na volta. Mas hoje a maioria das coisas que estão na volta, que estão na sua casa, tanto os fantasmas quanto forma pensamento, é energia de pensamento, tá? Então a pessoa, aquela mente ficou ali, aquela energia ficou reverberando ali e se materializa, tá? Então, pensamento gera magia. Você pode usar o pensamento para gerar magia positiva ou pode usar o pensamento para gerar magia negativa, é você que escolhe, tá? E aí, com o pensamento, a gente pode chamar alguém, a gente pode falar com as pessoas. Dependendo de treinamento, dependendo da quantidade de coisas que você limpa, que você compreende, que você acessa, você consegue ouvir o que a outra pessoa está pensando, você consegue entender o que ela está sentindo e às vezes ouvir até uma pergunta, uma frase, alguma coisinha a gente já está conseguindo. Não é sempre, não é toda hora, porque todo mundo tem suas barreiras psíquicas, seus bloqueios. Mas a maioria das vezes a gente consegue ouvir, tá? Por telepatia. Então, a telepatia é uma energia de pensamento e essa energia ela pode ser acessada por qualquer pessoa. Basta ter treinamento, basta a pessoa limpar bem, entender como funciona e evoluir dentro dessa dinâmica. Funciona e funciona muito, tá? E às vezes a gente ouve o que não quer ouvir, mas às vezes é bom para a gente poder entender, né, o que acontece. E às vezes vem uns recados meio doido. Aí você diz, não, mas não pode, a pessoa não está pensando isso mesmo. E aí depois você vai perguntar, você vai forçar e realmente a pessoa está pensando aquilo que você pensou, que você ouviu, né? Então, energia de pensamento é o que forma a magia. É assim que a gente trabalha com a ressonância metafísica, com a cura da alma. A gente vai treinando a mente e vai fazendo a limpeza dessa forma. Apesar de que com a cura da alma nós temos nossos implantes, a gente trabalha com as naves de cura, então é um pouquinho diferente, mas também envolve pensamento, envolve a intenção. Você intenciona limpar o país tal, o estado tal, a cidade tal, e aí as naves vão lá limpar, elas funcionam com o teu pensamento, né? Então é uma magia também, tá? Assim como as magias ruins, como as amarrações, como tudo isso, é gerado por pensamento. Então a gente precisa cuidar muito quando a gente fica furioso com alguém para a gente não enviar pensamento negativo, não enviar magia negativa, tá? Porque
eu não sei vocês, mas eu tenho por base não fazer o mal para o outro que eu não quero para mim. Então eu procuro sempre agir da melhor maneira possível, às vezes no impulso, naquela situação assim que aconteceu de repente, a gente até reage como está habituado a reagir, mas se você parar e pensar um pouco, você vai pensar, não, deixa, deixa passar, que seja feliz, né? Outro dia eu vim atravessando a rua e o carro estava longe, assim, e a faixa estava lá do outro lado. Eu ia ter que fazer uma volta de quase 100 metros para passar na faixa. E eu atravessei a rua fora da faixa de pedestre. Mas o carro estava antes da faixa de pedestre, que eram uns 200 metros. Ele viu que eu estava atravessando a rua e ele acelerou. E aí eu olhei assim para ele e digo, moço, fiz assim, né, moço. E ele pegou e me levantou o dedo do meio. Daí eu olhei para ele e ri, sabe? Porque ele fez aquilo para ele, não foi para mim, né? Foi uma imbecilidade dele, porque ele estava de carro e eu estava na chuva. Então, a pé, com sacola, com criança do lado. Então, o mal que ele fez foi para ele mesmo, tenho certeza, porque de mim ele não recebeu magia nenhuma. Fiquei com dó até. Mas tem gente que é assim, tá? Então, quando a gente reage muito rapidamente, aquela reação, às vezes a gente pode escorregar, mas depois a gente para e pensa, não, peraí, não posso fazer isso. Não posso reagir dessa maneira, né? Então quer dizer que a pessoa está ali atravessando a rua, você vai e acelera. Acelerou para quê? Por quê? Qual a vantagem? Você ia fazer o quê? Ia atropelar, ia assustar, ia xingar? Tava com vontade de xingar? Xingou muito bem, parabéns para você. Eu segui a minha vida, cheguei em casa, troquei de roupa, tomei um banho, arrumei as minhas coisas e segui normal, vivi normal. Ficou feio, foi para ele que tava com um baita de um carrão e nem pra dizer, ô moça, desculpa, quer uma carona? Leva em casa, tá chovendo, né? Então, lamento para ele. E é isso que o pensamento faz. O pensamento é o que divide as pessoas que têm baixa vibração, que reagem negativamente a qualquer coisa, ou as pessoas que têm alta vibração, tá? Se a pessoa está vibrando bem, ela está tranquila, ela está feliz, vai dar tudo certo. Pode ser que hoje não, pode ser que hoje você ande a pé na chuva, mas pode ser que amanhã vai dar certo. Amanhã eu tenho certeza que vai funcionar e vai dar bom. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos trocar o pensamento ruim por um pensamento bom a cada dia, certo? Um abraço, obrigado por vocês estarem aqui de novo. Passa esse vídeo aí, por favor, para alguém, pede para alguém assistir. Pede para assistir até o final, porque tem dado 4 minutos e meio, 5 minutos de reprodução, tá? Eu sei que eles são um pouco rígidos com essas coisas, mas quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente espalha esses vídeos, mais eles espalham por aí. E aí mais pessoas têm a oportunidade de conhecer esse trabalho, de entender um pouco mais sobre ter um olhar para um novo mundo.